Bienvenidos a una nueva entrevista judicial. Hoy nos encontramos con Roberto Portugal, él es el ministro de la Corte de Apelaciones de Paraná en Brasil y además fue coordinador del sistema de juzgados especiales de ese país. Y hoy nos encontramos con él para conversar de lo que es de la justicia vecinal. Así que partamos por lo primero, que vendría a ser, ¿qué es la justicia vecinal? O Brasil passava por uma crise, década de 80, e a crise era justiça civil era para o rico, justiça penal era para o pobre. Precisava de uma solução, precisava de uma alternativa. Aí se pensou um sistema de juizados de pequenas causas para dar acesso à população à justiça. E foi assim que nasceu no Brasil, abriram-se as portas da justiça ao cidadão comum, eliminando os obstáculos. A justiça era cara, a justiça necessitava de advogado para todas as causas, a justiça era muito burocrática, muito formal, muito difícil. Então, primeiro se eliminou as custas. Justiça passou a ser gratuita para a população. Depois, segundo aspecto, para causas de até determinado valor, pequenas causas, não há necessidade da presença de advogado. E o procedimento ficou mais simples, muito mais fácil de ser acessado pelo cidadão comum. E o cidadão comum, então, passou a procurar a justiça. A justiça não tinha uma legitimação social, passou a ter legitimação social quando abriu as suas portas ao cidadão de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente e eficaz. ¿Cómo ha sido la experiencia de Brasil en estos 30 años y actualmente en qué se encuentra la justicia vecinal? Acho que aqui vai acontecer um pouco o que aconteceu no Brasil. Num primeiro momento, a legitimação ela acontece naturalmente, o povo passa a confiar no seu juiz, passa a confiar na sua justiça. Em um segundo momento, muitas das causas que vão chegar ao Poder Judiciário serão causas que talvez até não precisassem estar no Poder Judiciário. A população confia tanto na justiça que leva tudo para a justiça. E aí nós temos um problema hoje no Brasil que é a judicialização de tudo, inclusive de relações sociais. Questões variadas. Então, lembro de uma senhora, uma mulher, que trouxe seu filho pequeno, ninho, de talvez 9 anos, 10 anos, trouxe a mim, disse, o senhor é o juiz? Eu disse, sou o juiz. Toma, trouxe, eu não dou conta de cuidar do ninho. Trouxe para o senhor cuidar. Não, mas eu sou o juiz. Sim, é o juiz de pequenas causas? Quero que fique com o ninho. E isso gera um volume muito grande de causas e nós temos que estar preparados para poder cuidar disso. Por isso nós temos os profissionais que chamamos de auxiliares da justiça, mediadores, conciliadores e juízes não letrados, juízes leigos que chamamos, que são pessoas que multiplicam a capacidade do juiz para poder com mais tempo resolver os conflitos, todos esses conflitos que afloram lá no Brasil. Hoje já são 192 milhões de processos que nós temos em todo o Brasil e a cada ano entram mais 28 milhões de novos casos para que nós juízes possamos resolver. Tomando en cuenta la cantidad de casos que ustedes están viendo en la justicia vecinal, ¿cuál es el límite para saber cuáles casos entran dentro de la justicia vecinal y cuáles son aquellos que tienen que ser vistas por la justicia común? Uma diferença no Brasil entre as causas que fazem parte da justiça comum no âmbito dos estados, das províncias e no âmbito federal. Para as causas do âmbito das províncias, dos estados, o limite é 40 salários mínimos. Pega-se a base do salário que o trabalhador recebe, o salário, e 40 vezes o salário é o limite máximo para as justiças estaduais, as províncias. No âmbito federal, nos juizados federais, a Justiça Federal é 60 salários mínimos. Esse é o limite. Então as causas são causas de menor valor e também causas de menor complexidade. Há um misto de causa de menor valor e de menor complexidade, para fixar o limite dos juizados especiais. No Brasil, temos juizados de pequenas causas que hoje são chamados de juizados especiais. ¿La justicia vecinal nace como una manera de descongestionar los tribunales de Brasil o es más bien una manera en que se puede dar un acceso distinto a personas que quizás no tienen los recursos para poder recurrir a tribunales? Penso que aqui vai acontecer também como aconteceu no Brasil, que se imaginava, nós pensávamos que iríamos desafogar a justiça tradicional, a justiça
iria ter menos processos. Na verdade, abriram-se as portas a uma população que não tinha acesso à justiça. As pessoas passaram a trazer novos casos para a justiça porque elas não tinham acesso. Isso diminuiu condutas antissociais. Nós fomos até onde o povo está. Fomos até os bairros mais pobres, fomos até a população mais carente, subimos os morros das favelas e fomos levar a justiça ao cidadão comum. Então, houve um aumento da demanda, mas houve uma pequena diminuição dos casos da justiça tradicional. Acá en Chile hay un plan piloto que en estos minutos está contabilizando 20 puntos de justicia vecinal donde se le está entregando ayuda a personas con problemas domésticos. Según su experiencia, ¿cómo evalúan que se está llevando a cabo la justicia vecinal acá en Chile hasta ahora? Eu acho que o caminho é este. Verifica-se que haverá uma necessidade de mudança de mentalidade dos operadores do direito. Os advogados, os fiscais, os Ministério Público, os juízes como um todo, precisa haver uma mudança de mentalidade para que o juiz possa realmente se aproximar da população. Ele tem que deixar de ser formal e apenas um técnico, um burocrata, para passar a ser uma pessoa que sabe se comunicar com a população, dentro de uma visão que tenho dito que é transdisciplinar. Transitar entre as disciplinas da psicologia, da comunicação, talvez da antropologia, para melhor se comunicar com a população e dar para a população o que a população precisa. Algumas vezes não é só um papel, ela precisa resolver efetivamente o seu conflito. Isso aconteceu no Brasil. Nós, juízes, tivemos que mudar a nossa cabeça, a nossa mentalidade. Não adianta dar qualquer solução, tem que dar a solução mais adequada para os conflitos. Sejam eles conflitos no âmbito civil, sejam eles conflitos no âmbito da justiça criminal, que é o caso da justiça restaurativa, da mediação penal, que nós aplicamos no Brasil. Acá en Chile existe actualmente la conciliación, el arbitraje y la mediación para poder resolver los conflictos vecinales de manera rápida y eficaz. A su juicio, ¿qué rol cumplen estas tres maneras para poder solucionar este tipo de problemas? Penso que esses três pontos têm que ser coordenados de uma maneira efetiva pré-processual, antes do processo. Mas tem que deixar claro que o juiz também sempre deve estar à disposição para caso não dê certo a conciliação, não seja possível a mediação e não ocorra a arbitragem, o juiz possa assegurar às pessoas com rapidez, com celeridade, uma solução mais efetiva e firme. Então, dois pilares, um pilar extrajudicial, mediação, conciliação, arbitragem, e um pilar judicial, que sempre deve estar pronto para coibir qualquer tipo de abuso de direitos, então o juiz também tem que decidir de maneira rápida. Então, dentro desses dois pilares, é assim que o sistema de juizados de pequenas causas brasileiros funciona. Funciona numa fase inicial com esses auxiliares da justiça, mediadores, conciliadores, árbitros, e caso isso não seja possível, o juiz julga de maneira rápida, com uma decisão concentrada. Recursos para juízes de primeiro grau, ou seja, há um reexame da causa, mas pelos mesmos juízes, no mesmo grau de jurisdição. Não precisa o processo subir ao tribunal hierarquicamente superior, um tribunal mais graduado. Os mesmos juízes em primeira instância também reexaminam os recursos. Isso significa uma simplificação também dos recursos. Os recursos são julgados de maneira mais rápida, mas ao mesmo tempo se dá segurança jurídica. Não é uma decisão apenas. A decisão pode haver apelação da decisão, mas a apelação dessa decisão é julgada por juízes também no mesmo grau de jurisdição, não por tribunais superiores. Según lo que se ha visto hasta ahora con este plan piloto, usted, y tomando en cuenta su experiencia, ¿qué consejos le puede dar al Poder Judicial para poder llevar a cabo una justicia vecinal? Y si usted cree que acá en este país se puede implementar este tipo de justicia. Penso que vencer preconceitos. As barreiras são as barreiras que estão nas nossas cabeças. O sistema judiciário brasileiro era muito formal, muito complicado. Quando vieram os juizados especiais, muitos criticavam, dizendo: isso é uma justiça de segunda categoria, é uma justiça que não vai funcionar. Nós pudemos mostrar, vencendo esse preconceito, de que a solução adequada do conflito para o cidadão comum, todos nós temos pequenas causas, todos os dias na nossa vida. Algumas vezes uma grande causa, podemos passar a vida sem ter uma grande causa.
O cidadão comum precisa resolver os seus problemas todos os dias para evitar as condutas antissociais. E por isso ele precisa ter acesso, ele precisa confiar no Estado, precisa confiar no seu juiz. Essa confiança depende muito do perfil e da postura do seu juiz. O juiz tem que demonstrar que é um cidadão do povo, é um cidadão humilde que sabe ouvir, sabe escutar dentro de um espaço, tempo, cultural, local. Ele é um cidadão prestador de serviços públicos à sociedade. E essa mudança de perfil me parece que seria a melhor coisa que poderia dizer, vencer os preconceitos. A solução técnico-jurídica muitas vezes não faz justiça. Justiça como valor é um valor muito complexo para ser acessado apenas com uma decisão judicial. Nós precisamos ouvir as pessoas, precisamos compreender os seus interesses para, ao final, dar a solução que seja mais adequada para o seu conflito. Seja ele civil, seja ele no aspecto criminal. Por isso nós falamos em mediação, tanto no aspecto civil como mediação penal ou justiça restaurativa. É você dar a solução adequada que resolva com efetividade o conflito e não só mate processos, né? Matar o processo. Então, cumprir metas não é matar processos, mas é resolver conflitos. ¿Están preparadas las sociedades latinoamericanas para enfrentar este tipo de sistema? ¿Usted cree que la evolución de la justicia va en ese sentido? Em determinado momento histórico, o mundo todo pensou que poderia substituir a vontade das pessoas e buscar um juiz para, substituindo a vontade das pessoas, aplicar a lei e resolver os conflitos e pacificar a sociedade. Hoje nós estamos devolvendo para a sociedade o poder que a sociedade sempre teve de resolver o seu conflito. Empoderando a sociedade, dando poder para que o povo possa ele mesmo resolver os seus conflitos. Isso é fundamental, é muito importante. Não precisamos de um Estado que fique tutelando o cidadão para tudo. O cidadão tem condições, ninguém melhor do que o próprio cidadão para saber como resolver os seus conflitos. Para isso ele precisa de uma orientação. Precisa apenas ter alguém que facilite a comunicação por meio dessas ferramentas, desses métodos. Por isso nós falamos em métodos consensuais, mediação, negociação, conciliação, e métodos adversariais, como a arbitragem ou o julgamento pelo Poder Judiciário. Cada um desses métodos tem os seus instrumentos, cada um desses métodos tem os seus processos adequados, com começo, desenvolvimento e final. E, portanto, a justiça passa a ser, a partir de agora, uma justiça não mais intuitiva, que acha que resolve o conflito quando dá uma decisão. Ela passa a ser uma justiça que, ouvindo o cidadão, percebe a sua real necessidade e aplica adequadamente a todos os conflitos uma solução mais correta, mais efetiva, de acordo com as peculiaridades de cada cidadão. Por evidente que não é possível fazer isso para todos os casos. Há uma massa muito grande de casos que são iguais. Eu costumo brincar que é um brinquedo Lego que encaixa uma peça na outra. Estes casos têm que ter uma solução de massa, uma solução, ações coletivas. Uma decisão resolve todos os casos. Mas tem muitos casos artesanais, em que eu preciso escutar o cidadão, principalmente nessas questões de vizinhança, os vicinais, essas questões de pequenas causas do dia a dia do cidadão, questões do consumidor, questões de locação, questões de condomínio, ou, no aspecto criminal, ameaças, lesões leves, questões de invasão de domicílio, questões que tanto aqui quanto no Brasil precisam de uma solução mais efetiva e precisam ouvir as pessoas. Então, é mesclar os dois sistemas, uma composição civil e uma composição penal, para que a justiça efetivamente seja feita. Ustedes que tienen 30 años de ya experiencia de justicia vecinal, ¿cómo creen que en Chile se va a poder implementar ya cuando se intente masificar esto de la justicia vecinal? ¿Cómo creen que va a reaccionar el ciudadano común y corriente frente a este tipo de justicia? Penso que tem que ter uma valorização muito grande da Suprema Corte. A Suprema Corte tem que valorizar esse sistema. Os juízes que vierem a participar desse sistema têm que ter apoio tanto do Ministério da Justiça, quanto da Suprema Corte, quanto do próprio Estado como um todo, para que sejam valorizados. Precisa dar valor a esses juízes que vão trabalhar nessas pequenas causas, porque pequena causa, na verdade, significa... Não há pequena causa, não há grande causa. O que interessa ao cidadão é resolver o seu problema.
para ele, por menor que seja a causa, o problema precisa de uma solução e o Estado tem que dar essa solução. Então, independe do tamanho da causa, precisa dar uma solução. E os profissionais que vierem a trabalhar nessas pequenas causas precisam ter apoio, precisam ter incentivo, estrutura, precisa ser planejado isso. O próprio ambiente para resolver conflitos, mesas redondas, pessoas sentadas no mesmo nível, um ambiente menos formal, um ambiente mais agradável, as pessoas serem recebidas com técnicas de mediação, cumprimentadas, olhadas no olho, dizendo como vai, su nombre, eu sou o juiz, estou aqui para ajudá-lo a resolver esse conflito. Aproximar o juiz da população é fundamental. Isso vai gerar legitimidade e a credibilidade no sistema. Certamente vai acontecer, como no Brasil, uma judicialização muito grande, porque as pessoas vão confiar no seu sistema judiciário. En ese sentido, ¿qué papel juega el Poder Judicial chileno para poder generar las confianzas y poder cimentar la justicia vecinal acá en Chile? É um bom planejamento, uma boa divulgação. Penso que isso que estamos aqui fazendo, a imprensa, a mídia, tem que mostrar para a população que agora existe um sistema judiciário para dar uma solução adequada para os seus conflitos. Ele não precisa mais engolir o sapo, como falamos no Brasil, dentro daquela panela de pressão social, porque ele tem agora à sua disposição um setor da justiça para pequenas causas, um setor que atende ao cidadão comum, um setor que está lá à disposição dele. Pode ir lá procurar, porque agora nós estamos aqui. O Poder Judiciário está para atender você, cidadão. Roberto Portugal, ministro de la Corte de Apelaciones de Paraná de Brasil, que hoy día muy amablemente nos ha dado esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Um prazer e uma honra poder colaborar com essa implantação nova e tenho certeza que aqui a justiça vai ser cada vez melhor. Y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista judicial. Que estén bien.